Eu separei aqui, ó, 6 mudanças no treino que acelera o ganho de massa muscular. E aí nós vamos conversar desde estímulo semanal para a recuperação do treinamento, acompanhar a progressão de força, terminar algo mais sério perto da falha, enfim, vai ser muito interessante ter essa conversa com vocês. Também vale destacar que nosso assunto aqui ele é mais voltado para mulheres, mas não quer dizer que um homem não possa ter um benefício de assistir esse vídeo. Por quê? Porque os princípios são os mesmos. Agora, claro, os exemplos, as formas de trabalhar, a minha linha de raciocínio vai ser voltado para mulheres. Ah, Dani, queria que meu marido assistisse o vídeo, sem problema nenhum, talvez faça sentido para ele também. E além disso, vai além da idade, né? Então, desde uma mulher mais nova até uma mulher mais velha não, né? Com mais idade, com mais experiência, vai ser muito interessante. E olha só que interessante, por que eu falo isso? Aqui nós vemos desde pessoas com uma certa idade, a Diniz 997 aqui, ela já comentou uma vez a idade, alguma coisa assim, então eu sei que ela tem um pouquinho mais de idade. E também tem meninas mais novas, eu fico muito feliz com isso. Por exemplo, a Beth aqui, ó, é Betina Oliveira, provavelmente deve ser esse o nome. Dani, sou adolescente, estou em processo de booking. Como posso potencializar ao máximo o ganho de massa magra e não aumentar o BF? Então vou responder aqui primeiro, depois eu vou trazer esse daqui e aí a gente começa as 6 mudanças ali para você poder potencializar o seu ganho de massa magra. O primeiro ponto, cara, na adolescência é que você tem que ter a paciência de esperar a adolescência. Querer acelerar talvez não traga o resultado esperado. Eu sei que a ânsia de querer ter resultado é gigante. Eu já fui adolescente e treinava na minha adolescência, e na minha adolescência eu lembro que eu treinava assim, e aí eu acordava de manhã, ia na frente do espelho e falava, pô, mas não cresceu, né? As coisas precisam, as coisas têm que ter tempo. Inclusive, dentro da musculação, tem uma coisa de você ir maturando tua massa muscular, de você ganhando mais desenvolvimento, ganhando mais maturidade muscular, para então aquele músculo ficar mais duro, ficar mais denso. E quando a gente acerta isso, normalmente envolve tempo. Como a maturidade muscular ainda não chegou, ainda está, por exemplo, dependendo da idade, ainda está em oscilações hormonais ali, para estabilizar, né? É, a pessoa como em si, o metabolismo, os hormônios como um todo, até estabilizar isso e depois começar a ganhar massa muscular, pode parecer que não está dando resultado, mas está. Então é muito importante que a melhor coisa para você potencializar ao máximo o ganho de massa magra é treinar com consistência e não parar. E por que eu não falei aqui aumentar a carga e tudo mais? Porque a maior parte do índice de lesão normalmente vem quando a pessoa está iniciando e também geralmente quando a pessoa é mais nova. Por quê? Porque ainda às vezes faz uma posição ou outra que não faria quando com uma idade, quando já está sentindo a lombar, por exemplo, faz alguns exercícios que ainda tem o joelho bom aí, não sente. Depois que você chega numa certa idade, que por vezes você vem nessa idade e já vem carregando algumas lesões, você vai se arrepender de ter feito algumas coisas no passado. Então, tentar trabalhar a melhor estrutura técnica possível, da qualidade do movimento, inclusive a gente vai falar sobre isso, trabalhar a melhor qualidade do movimento, progredir carga dentro dessa qualidade do movimento, ser consistente no treinamento, é a melhor forma que você tem para potencializar o máximo de ganho de massa magra. Agora, para você não aumentar o BF, BF seria uma sigla em inglês ali, body fat, percentual de gordura. Esse percentual de gordura é na dieta. Eu tenho sobrinha adolescente que inclusive eu monto treino, monto a dieta e tudo mais. E a grande sacada é, obviamente, controlar na alimentação. A depender da idade e tudo mais, não faça dietas restritivas para controlar o percentual de gordura. Não é interessante. Não é interessante, principalmente se ainda estiver em desenvolvimento de altura e tudo mais, na maturação sexual, enfim. Então, não é interessante. Estabiliza numa dieta normocalórica ali o suficiente para você ter uma boa recuperação, para você ter um bom treinamento, e aí controla a alimentação, principalmente no final de semana, principalmente no beliscar. Normalmente, quando eu atendo paciente que é adolescente assim, geralmente estuda, por exemplo, de manhã, de tarde fica mais ocioso, aí começa a beliscar e tudo mais, e as mesmas dificuldades no mesmo ambiente
em condições diferentes. Então, a mãe tem a mesma dificuldade no trabalho, porque as amigas lá têm o seu café da tarde, que vai lá e não consegue dizer não, que sempre aparece um bolo e tudo mais. E o adolescente, muitas vezes, é por estar em casa e que daí tem o bolo, que daí quer comer. Então, são as mesmas dificuldades. São as mesmas dificuldades, somente muda ali. Uma está no trabalho, outra está em casa. E a grande sacada é sempre controlar a boquinha. Para isso, tem que controlar também a ansiedade. A ansiedade, eu não digo nem ansiedade de forma patológica, mas aquele pensamento acelerado, sabe? Não é aquele medo do futuro, não chega a ser isso, mas talvez a ociosidade. Eu sempre gosto de falar, a cabeça vazia é a oficina do carboidrato, né? Então você tá meio parado, já começa, que vontade de comer tal coisa, já quer beliscar em alguma coisa, e aí quando você vê, você tá comendo demais. Então, para controlar o seu BF, controlar ali o seu percentual de gordura, obviamente, é controlando a alimentação. Lembre-se, o treino constrói, a dieta mostra. E um pouco mais para baixo aqui, tem as meninas que eu achei interessante. Eu falei, pô, vou comentar. Vocês têm uma neura, uma pira por sempre estar aumentando a carga. Eu já estou começando a mudar o discurso, que muitas mulheres têm dificuldade em aumentar a carga, não querem, vamos dizer assim. Já a grande maioria que comenta aqui são meninas que são ferreiras, que querem de fato aumentar a sua carga. E aí, olha só, eu acho muito difícil evoluir a carga na cadeira extensora, na extensora, né? Na cadeira extensora. Cara, o que que acontece? De fato, seria difícil por ela ser um exercício muito direcionado ali para o seu quadríceps, mas também vai da questão da máquina, a qualidade da máquina. Por exemplo, lá na minha academia tem uma... A máquina é da Siméria, é uma excelente máquina, mas eu vejo que para você sair da inércia, para você tirar o movimento de baixo, é extremamente difícil, principalmente se a pessoa já tem uma certa dor ali na articulação e tudo mais do joelho, né? Então fica mais limitador ainda. Só que o que eu quero dizer aqui é que, independente do grupo muscular, calma, nem sempre você precisa ficar subindo carga, subindo carga, subindo carga. A progressão de carga ela é importante desde que você tenha uma boa qualidade no movimento, desde que você tenha uma boa controle daquele movimento, desde que você consiga dar um estímulo correto naquele grupo muscular como um todo, de forma semanal e não necessariamente de forma isolada. É bonito? É bonito treinar pesado? Para mim, eu acho lindo. Fica mais instagramável, fica mais tiktoker, fica mais bonito de postar, com certeza. Mas nem sempre você precisa ficar se cobrando para aumentar a carga. Lembre-se, quando você está jogando bola, se você faz gol, você sabe que acertou ali, foi ponto, tudo bem. Já na musculação, nem sempre. Na musculação, você começa trabalhando, treina, aí parece que você chega até a falha, mas se você chega até a falha, que é o objetivo da musculação, dá aquela sensação de não ter dado o seu melhor, porque afinal você chegou até a falha. Então a musculação ela é consistência e estímulo no grupo muscular. Aí olha só, a resposta da Luciana aqui, ó. Não precisa subir a carga, mude o método. Então vamos entender o método dela aqui. Faça extensão até 10 ou 12 repetições com esforço, que seja pesado para você. Sem descansar, baixe a carga e faça quantas extensões conseguir. Sem descansar novamente, baixe a carga e faça as extensões até não aguentar. Com isso, você vai bombar, com certeza. Descanse de 1 a 2 minutos, pois pega muito, e repita essa rotina de 3 a 4 vezes. Legal, aqui basicamente pelo que eu entendi é um drop set. E é interessante, mas veja, tudo tem que ser programado para a pessoa e não simplesmente jogar um número, um grande volume de repetições ali, que no caso, vamos supor aqui, daria entre uma média de 20 repetições, supondo que ela fez 10, daí ela fez 5 e fez 5 novamente, fez 7, fez 10, enfim, que ela tenha feito umas 20 repetições aqui. Beleza, é uma estratégia, mas deixa eu só comentar uma coisa interessante. Quando a gente pega e vai pensar na estrutura de um treinamento, do início até o final, pelo menos a forma que eu gosto de trabalhar, eu gosto de colocar um ou dois, os dois primeiros exercícios, com mais carga, afinal, supostamente você chegou descansado, então eu vou trabalhar
o máximo de carga possível dentro das suas limitações. Da metade para o final, aí eu gosto de fazer variações como essa que a nossa colega comentou aqui. Desde um rest pause, desde um drop set, mas aí a parte da intensidade, da carga como um todo, eu coloquei lá no início. Então, vai variar também do momento que a nossa colega está fazendo a extensora. Pô, Dani, eu vou subir carga no último exercício? Calma, não vai rolar. Pensa, por isso que tem uma ordem lógica dos exercícios, não necessariamente chegar lá na academia e fazer de qualquer forma, não vai ser interessante. Tem uma ordem lógica e eu, nos treinos das minhas pacientes, das minhas alunas, normalmente eu coloco os primeiros exercícios esperando que elas se distribuam com um pouco mais de carga dentro das condições dela, vírgula. Se a paciente é uma paciente nova, se a paciente ela é adolescente, se a paciente nova que eu digo de treino, né? Se a paciente é iniciante no treinamento, também ainda não é hora de ir progredindo carga, é hora dela trabalhar a conexão dela com o grupo muscular. Ela tem que sentir o que ela está treinando, ela tem que ganhar experiência, ela tem que ganhar certa resistência, até porque a técnica precede a carga. Então, nesse momento, pô, Dani, se é uma pessoa avançada, vai ser nessa linha de raciocínio. Se é uma pessoa iniciante, até mesmo algumas intermediárias, vamos aprender a treinar, vamos aprender a suportar um pouquinho mais de dor ali, aquela acidose durante o treinamento, para ganhar resistência, para ganhar qualidade, consistência, para poder treinar mais pesado. Estamos entendidos? Aí olha só que interessante, né? Pensando dessa forma, uma das mudanças, a primeira mudança que você pode fazer ainda hoje no seu treino e ir melhorando para aumentar ali o seu desenvolvimento de massa muscular, eu coloquei aqui, ó, aumentar gradualmente o volume de treino. E lembrando que o volume de treinamento, ele se dá tanto pelo número de repetições, pela carga que você coloca no exercício e também pelo número de séries. Então, quando a nossa colega comenta aqui, ó, fazer ali um drop set e tudo mais, pelo que entendi, ela quis dizer um drop set aqui, excelente para você sentir dor, excelente para aumentar o volume de repetições ali, o volume do treino como um todo, mas tem que ver se isso casa para o treino como um todo, para o volume esperado da semana. A grande sacada é você aumentar o volume de treinamento de forma gradativa. Por isso que muitas mulheres nem treinam tão pesado. Tipo, elas iniciaram hoje na musculação. Chegou lá na sala de musculação, aí o professor dá um Ctrl+C, Ctrl+V ali no treinamento, entrega para você e você vai. Daí ele foi lá e te colocou um exemplo, tá? Hoje era quadríceps, colocou você para treinar lá 20 séries totais durante seu treino. Se a pessoa é iniciante, cara, é lógico que ela vai ficar dolorida, mesmo que a carga seja baixa. Então, beleza, a dor pode ser um sinal de que você deu um ótimo estímulo no seu treinamento, mas na maioria das vezes é um sinal que você passou da conta. E a gente precisa explicar isso daqui. Tá, você foi lá, colocou uma carga, você sentiu uma dor, mas é uma dor suportável, passou ali 48 horas, aquela dor já começou, ela deu o seu pico, daí ela já começou a declinar, você fica pronta para treinar novamente naquela semana ali, enfim, dar o próximo estímulo, excelente. Agora, a pessoa nunca treinou, chega lá, faz 20 séries de uma vez, 25 séries, 18 séries, enfim, algo que seja extraordinário para aquela mulher, e ela fica dolorida que ela não consegue nem pisar no chão, que às vezes fica com a região ali meio febril, sabe? Fica quente. A pessoa às vezes tem que tomar até um remédio por dor. Nossa, que treino pesado. Não, cara, ali você passou da conta, entende? E esse passar da conta, se não for respeitado o tempo de recuperação, que provavelmente vai atrapalhar todos os outros treinos depois, porque, vamos dar um exemplo, a pessoa treinou desse jeito quadríceps, tá tudo dolorido ali. Aí amanhã ela tem que fazer um exemplo, posterior. Ela encosta ali, dói. Aí ela vai lá e acabou os outros treinos. Ela vai ficar extremamente dolorida, desconfortável, que nos outros treinos ela não vai conseguir fazer da melhor maneira. Aí você passou da conta. Tá entendendo? Como a dor nem sempre é um bom indicativo, às vezes é indicativo que você passou da conta. Então o primeiro ponto aqui, aumente gradualmente o volume do seu treino, sem pressa e seja consistente. Hipertrofia não é férias. Conforme você vai ganhando massa muscular, ela
quanto mais treinado você é, menos treinável você será. Então, tipo, você precisa ser consistente e gostar daquilo que você está fazendo. Segundo ponto aqui, ó, use cargas que realmente te desafiam. Então, eu fui lá, você entrou na minha consultoria online, inclusive se você quer dieta, treino, que te acompanhe semanalmente, a grande sacada tá aqui, ó, acompanhar você semanalmente. Eu te recomendo entrar na minha consultoria online, vou deixar um link aqui na descrição, só você clicar ali, você vai no WhatsApp, vai conversar com a minha esposa lá, que é minha assistente, tirar todas as suas dúvidas e fazer parte do meu time, e é muito interessante. O link está na descrição. Então, usar cargas que realmente te desafiam. Aí eu fui lá e falei para você vai fazer 10 repetições. Se você pegar, colocar uma carga que você consiga fazer 20 repetições, concorda comigo que ficou leve? Aí não é interessante. Você colocou uma carga que você não consegue fazer 5. Tá muito pesado. Você precisa chegar em 10. Então, esse é o trabalho. Esse é o trabalho que você tem que fazer. E acertando essa carga. Veja, eu sempre falo isso para minhas pacientes também. Eu tenho um paciente que ela é powerlifter, muito querida, e ela tem que cumprir tabela. Ela tem que bater as cargas dela e ir graduando nas cargas dela, afinal, o, o fazer gol dela é aumentar as suas cargas com um movimento válido para o powerlifter. Já na musculação não é assim. Você tem que fazer o seu melhor para aquele dia. Então, um dia que você dormiu melhor, um dia que, sei lá, tá sol, um dia que você tá mais animada, você vai colocar uma carga maior. Você vai ter mais energia para aquela carga. Por outro lado, vai ter dias que, putz, não dormiu bem, vai ter dias que não se alimentou tão legal, ficou algumas horas sem comer a mais. Aí quando você vai lá aumentar as suas cargas, calma, coloca uma carga que te desafie para aquele dia, tá certo? Terceiro ponto aqui, ó, terminar algumas séries perto da falha. E eu fiz questão de enfatizar isso aqui, ó, terminar algumas séries perto da falha. Não é todas, por quê? Dentro de um treino, vamos supor assim, de 20 séries, talvez você vai usar 8, 10 séries como séries válidas. O que é essas séries válidas? Vamos lá que eu vou te explicar da melhor maneira possível, mas não tem problema. Sempre que for necessário, torne esse assunto aqui, a gente vai explicando, uma hora vocês vão entender. Você vai ter séries, um exemplo de aquecimento, aí depois que você aqueceu ali dentro do grupo muscular, você vai ter séries preparatórias e séries válidas. As séries válidas são aquelas que você se aproxima da sua falha, tá? Que beleza, você conseguiu cumprir aquela missão dos 3 pilares, que é a carga adequada, amplitude adequada e controle adequado. Beleza, consegui cumprir isso daqui, será uma série válida. Isso deixando mais claro para vocês entenderem, entende? Beleza. Eu normalmente coloco ali uma série, 2 séries, do exercício como válida. As outras você vai pegar e vai, um exemplo, aquecer, vai se preparar e tudo mais para poder chegar nessas séries válidas, tá certo? Então, nem todo o treino você tem que se matar lá, tipo, chegar no teu limite. Calma, calma, calma. Entendeu? Estimular. Você tem que treinar para poder treinar mais e não ir lá para, tipo, não conseguir andar amanhã. Entende? Quarto ponto aqui. Trabalhar os músculos em amplitude adequada. Por que eu coloco isso daqui? Porque normalmente a mulher, enfim, a pessoa como um todo, vai lá e coloca uma carga maior, mas faz uma amplitude muito pequena. Existe a técnica de repetições parciais. Eu particularmente gosto muito. E normalmente quando eu estou fazendo progressão de carga, mesmo quando o meu intuito é aumentar a carga daquele movimento, obviamente que eu vou trabalhando ali a qualidade dos movimentos, tudo mais, mas há chegado 1, 2 séries que eu coloco uma carga maior, só que eu limito o movimento para poder, entre aspas, me acostumar com aquela carga, e aí eu vou ganhando confiança naquela carga, aí em vez de eu subir mais carga, muitas vezes eu vou ganhando amplitude naquela carga até eu dominar a carga. Depois que eu dominei a carga, aí a gente vai subir carga novamente. Você está entendendo como é um processo? E agora, mas isso ele é programado e também tem aquelas técnicas para você aumentar o volume do seu treinamento. E aí vamos dar um exemplo.
você está fazendo um leg press, aí você faz um movimento completo. Fez um movimento completo ali, chegou, um exemplo, 10, 12 repetições, você já não consegue mais fazer o movimento completo, mas aí seria interessante, em algumas situações, fazer um movimento parcial ali, mais 5, 6 repetições. Ou seja, só para chegar, se aproximar ainda mais da falha no movimento parcial. Então, movimentos parciais existem, tá? Eles são válidos, mas se você está entre iniciante, intermediário ali, cara, se preocupe sempre em fazer um movimento completo. E aí, no decorrer do seu desenvolvimento, os movimentos parciais vão aparecer para te auxiliar, para te ajudar. Mas no começo, se preocupe em fazer uma amplitude adequada. Estamos combinados? Beleza, quinto ponto aqui, ó. Acompanhar a progressão de força. Eu tô indo treinar, eu sou de Araucária, né? Araucária fica ao lado de Curitiba, na região metropolitana de Curitiba. Então, para eu ir treinar, por exemplo, numa academia que se chama Overall, que é uma academia de musculadores, academia de fisiculturistas e tal, dá uma meia hora da minha casa. Então é comum eu ir lá e treinar. E aí o que acontece? Por que é legal você treinar numa academia como essa? Tem outras também em Curitiba, né? Mas vou relatar a minha experiência ali. Cara, eu fui lá e vi coisas que são difíceis da gente ver, entende? Numa academia convencional, numa academia, um exemplo, uma academia de rede, uma academia de bairro, é difícil. E o que eram essas coisas? Pô, eu cheguei lá, tô indo nos sábados, agora eu vou passar aí na semana também, né? Eu tava indo nos sábados e é o segundo sábado que eu chego e vi uma moça no leg press fazendo leg ali e tudo mais. E aí ela termina a série dela, ela pega o papelzinho, ela pega o caderninho dela e ela começa a anotar ali. Não tive coragem, até porque eu sou extremamente tímido, não tive coragem de perguntar o que ela estava anotando, se era só as cargas, o que ela sentiu e tal. Mas esse logbook, esse diário ali é muito interessante. E só assim você vai entender se você está de fato progredindo a sua força, a sua quilagem como um todo, do que de forma de percepção. Porque, como eu falei, a percepção é a seguinte: um dia que está chovendo e frio, você talvez não esteja tão animado, diferente das mesmas condições, só que num sol, por exemplo, e que você esteja extremamente animado. Se você for só pela percepção, você não sabe se você está evoluindo ou não. Você não tem a segurança da certeza se você está evoluindo ou não. Entende? Então, de fato, acompanhar essa progressão de carga é muito interessante. No aplicativo que eu uso, que se chama Yorkout, para minha consultoria online, inclusive a gente tem uma parceria de anos ali, anos mesmo, cara, que eu tô com o Yorkout lá. No Yorkout, eles têm uma, uma aba ali, uma função que você pode ir registrando suas cargas e o treinador, no caso eu, consigo olhar a evolução, né, da performance daquele aluno. Qual que foi a maior carga, onde que ele está caindo mais as cargas, e com isso ele vai formando um gráfico assim que é muito interessante. E quando eu falo para vocês do ciclo menstrual lá e tudo mais, eu acabo observando que as meninas elas vão fazendo sua senoide e tal, e algumas semanas as cargas estão mais baixas, e mesmo que elas não me falem, apenas de observação, eu consigo entender que provavelmente aquela semana pode ser uma semana mais próxima da TPM. Mas aí é apenas uma análise clínica minha. Enfim, por que eu estou dizendo? Que a menina que eu estava olhando lá da outra academia é mais old school, né? Na caneta ali, no papel e tudo mais. Mas hoje já tem aplicativos que fazem isso. No caso, se você quiser usar o meu aplicativo lá, o Yorkout, que é o que eu uso para as consultorias, é só entrar na minha consultoria. O link está aí na descrição. O sexto ponto aqui, ó, é distribuir o estímulo semanal de acordo com a sua recuperação. E esse aqui é um ponto muito interessante. Lembra que eu estava falando de você aumentando o seu volume gradualmente, tudo mais, para você ir sentindo? Quando você vê que você está treinando e parece que a sua recuperação está sendo muito acelerada, talvez o seu estímulo não esteja sendo adequado. Então a gente precisa progredir esse volume de treinamento para que você tenha a necessidade de recuperar.
E olha só que interessante, muitas mulheres que acabam tendo dificuldade na progressão de carga como um todo, eu prefiro que elas trabalhem num volume e frequência maior, afinal a intensidade é menor. Quando a mulher consegue colocar uma intensidade alta de treinamento, eu prefiro diminuir por vezes um pouco o volume para dar tempo de recuperação até a próxima sessão de treinamento. E assim você vai conseguindo formar o melhor treino para aquela mulher. Mesmo que, por vezes, seja um treino. Um exemplo, cadeira extensora, leg press, um hack, que seria um exemplo de treino que a gente vê em qualquer academia. Então, Dani, por que vale a pena uma consultoria? Porque aí a gente vai usar as mesmas ferramentas. Você sempre vai continuar fazendo agachamento, sempre vai continuar fazendo extensora, dadas as questões clínicas da paciente. Contudo, de saber distribuir ali a quantidade, quando fazer, a ordem, aí é outra história que aí é de pessoa para pessoa. Cada pessoa vai responder de uma forma, vai responder um estímulo, e aí encontrar isso, encontrar esse set point é a melhor parte, que aí você sabe o que você está fazendo e se realmente vai dar resultado. Espero que tenha feito sentido para você. Eu espero te ver na minha consultoria online. O link está na descrição e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!